Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma conversa hoje sobre a caixa preta do orçamento. Valfredo Dantas será meu conterrâneo, está aqui nos acompanhando. Se for de origem paraibana, é. Cleiton, boa noite. Poliana. Pessoal chegando. Hoje nós vamos conversar sobre 3 artigos de suma importância que sempre estão contidos no orçamento e o vereador precisa identificar e saber como proceder diante dessas pérolas do processo legislativo. Da Paraíba também, São José do Cordeiros, Valfredo Dantas. Minha origem dos Dantas é da Paraíba, viu, Alfredo? Erivaldo, Edivan, Alves Fernandes Santos, Maxi Lima. Então eu vejo que há necessidade do vereador, do parlamentar ou do assessor, ele não deixar passar em branco esses artigos que eu achei interessante pensar. Durante a semana, após a jornada que nós fizemos, eu recebi dezenas, centenas de mensagens e muitas delas pontuando esses artigos que nós escolhemos para tratar na noite de hoje. Marcílio Ferraz, nosso futuro prefeito, também está aqui nos acompanhando. E está aí ouvindo, consumindo conteúdo para quando estiver à frente da gestão do município de Custódia, fazer mais com menos. Sônia Ferraz também está nos acompanhando. Mas veja, entendemos que é necessário os assessores, os vereadores terem um entendimento do que realmente significa o orçamento, que é uma peça de planejamento da receita e da despesa para o ano seguinte. E se discute muito as aberturas de créditos, a suplementação, porcentagem era 30, era 40, era 60, e os vereadores reduziram. Se o vereador reduziu, vai obstacular o município. E assisti em municípios vizinhos vereadores serem criticados porque fizeram ajuste nesse orçamento. Como também vi prefeito já ajustando as leis orçamentárias, onde se colocava 60 para 20, porque está sendo criticado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco já está recomendando rejeição de contas do Executivo, que está colocando 40 ou suplementa próximo a isso ou mais do que isso. Então os gestores já estão cautelosos, estão adequando a uma porcentagem menor. E 20 eu ainda entendo ser muito para que um orçamento chegue ao final de um exercício e possa realmente condizer com a realidade. É necessário que o ajuste seja uma exceção e seja uma quantidade pequena, que seja 5, 10, quando trabalha-se acima de 40, passa de 50%, ou seja, do que foi planejado, mais da metade será diferente. Ou, quando se considera o dobro ao final do exercício, essa quantidade não condiz mais com o que foi planejado, o que passou do Legislativo, não passou pelo crivo, não teve autorização do Legislativo. Então, veja bem, não sei se a gente já mergulha nos artigos aqui, passar mais uns 2 minutos aqui para ver se chega mais alguns colegas que iam nos acompanhar.
para a gente pensar esses 3 pontos que você que está com o seu projeto do orçamento já em tramitação na sua Câmara, ou que está por receber, quando você pegar a peça orçamentária, o texto, os anexos, em outra live nós vamos discutir os anexos, nós vamos discutir os números contábeis, as dotações propriamente ditas. Mas vamos ao texto da lei. Os artigos propriamente ditos, quando você, vereador, que está me acompanhando, você se debruçar com o texto, você vai identificar os artigos que eu vou tratar na noite de hoje. O que trata da autorização prévia da abertura de crédito suplementar, a previsão ou não do que for vetado ser restabelecido e algumas cascas de bananas, entre aspas, que é colocado para descredenciar toda aquela porcentagem que foi debatida, foi acirrada, vereadores da oposição versus vereadores da situação, porque não deveriam mexer na porcentagem de abertura de crédito suplementar, e tudo aquilo é discutido, e ao final existe um artigo que aquilo tudo é desconsiderado. É em vão a sua discussão em relação a isso. Então eu vou lhe mostrar, vou estar postado nos meus stories e vou deixar bem transparente. Não estou instigando nenhum vereador a entrar em desarmonia com o executivo ou entre blocos. Não é esse o objetivo. O objetivo é melhorarmos o orçamento. O objetivo é termos realmente uma peça orçamentária real, que condiz com a realidade e que ao final do exercício ela realmente seja chegue ao final do exercício o que foi planejado, o que foi posto no papel. Simples assim. Então, se ao final estamos hoje trabalhando em 21 o orçamento para 2022, se em dezembro de 2022 o orçamento que foi executado, que foi de fato posto em prática pelo Executivo, for o que passou por a Câmara, fizemos o nosso papel e o prefeito também. Todos saem ganhando e a população também. Que à medida que ele é ajustado, que é eleito as prioridades, que realmente se executa aquilo que os vereadores tanto pediram, as indicações, que é o clamor da comunidade. Quando os serviços públicos não são descontinuados, existe uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, existe medicamento na farmácia básica, a fisioterapia está funcionando, avançamos no saneamento, existe saneamento e pavimentação sendo realizada em um volume mais significativo, todos saíram ganhando. Então, é dessa forma que tem que se pensar no orçamento, desde a construção, passando por a deliberação do plenário da Câmara e quando é posto em prática pelo prefeito. Então é isso que nós temos a considerar. E eu acho que o pessoal já está por aí. E vamos debater os artigos propriamente ditos. Iniciando pelo artigo que trata da autorização prévia para abertura de crédito suplementar. Todos os orçamentos, o seu, que você está me acompanhando, leia, possivelmente nos primeiros artigos, terá um capítulo que vai tratar da abertura de crédito suplementar ou das emendas. Nesse artigo, ele vai discriminar que está previamente autorizado, que fica autorizado, a abertura de crédito suplementar por decreto, que é um ato único do Executivo, o decreto do Executivo, fazendo o ajuste necessário para modificar, tirar o dinheiro de uma rubrica que achou-se insuficiente para colocar em outra que está necessitando. É isso aí, o crédito suplementar, as duas dotações já existem. Exemplo, já existe aqui a clínica de fisioterapia e já existe o campo, a quadra coberta, o campo de futebol, o esporte. Então, sobrou dinheiro para o esporte,
em meados do orçamento, à medida que vai se executando, então o prefeito elimina 10%, 5% ou elimina 200 mil reais aqui do esporte e coloca para fisioterapia. Ou ele retira um determinado dinheiro aqui de infraestrutura e coloca para educação. Então isso é um remanejamento que às vezes durante a execução, quando não se prevê tudo ou que não se planejou adequadamente, isso é necessário. Mas isso tem que ser uma exceção, porque em um orçamento de milhões, um orçamento de 50, 100 milhões, 150 milhões, uma suplementação no orçamento de 10 milhões, de 100 milhões, de 10% é 10 milhões. Então, você ajustar 10 milhões, você não ter planejado e ajustar 10 milhões, entende-se que é um número muito significativo. Era interessante que isso fosse um número menor. Então, na hora que você for analisar essa suplementação, é interessante que você reduza de forma até para estimular os que estão à frente do planejamento do executivo a planejarem melhor. Então, seria prudente, recomendo que fique em 15%, em 10%, em 5%. Então, seria prudente trabalhar entre 15% e 5%, de acordo com a realidade do município. Então, o vereador ele vai ajustar, apresentar o quê? Quando tem aquele determinado artigo, você quer mudar essa porcentagem, reduzir. Então, qual seria a emenda apropriada? Você vai apresentar uma emenda modificativa. Então, você apresenta, enquanto ele está tramitando na Comissão de Orçamento e Finanças, uma emenda modificativa, reduzindo aquilo que estava, como exemplo que eu coloquei, 60%, reduzindo para 15%, reduzindo para 5%. E isso vai obstacular, Cristiano? Isso vai impedir o prefeito de fazer alguma coisa? Nada, não impede nada. Impede de que ele fique solicitando suplementação à Câmara. Impede que ele converse com o Legislativo. Impede que os ajustes sejam passados pelo crivo do Legislativo. Só serve para isso. Porque ele vai continuar executando o orçamento, o ajuste necessário faz, dentro de 5% ou 10%, esgotou os 10%, esgotou os 15%, e ainda necessita, chegou junho, outubro, e necessita de mais suplementação. Qual é a atitude do Executivo quando o orçamento está ajustado e não há mais esse espaço para ele suplementar apenas no birô dele, baixando um decreto de abertura de crédito? Ele vai enviar um projeto à Câmara para você, vereador, apreciar e ajustar. Aí você vai dar autorização para abrir crédito suplementar, você sabendo de onde está retirando e para onde vai aqueles créditos. Então, será um processo transparente e passará pelo Legislativo. Então, para isso que serve o projeto de lei solicitando à Câmara mais suplementação. Então, nesse momento, a Câmara toma conhecimento do que está sendo necessário. E aí, se demandar pedido de informação, se demandar, está necessário entender a folha de pagamento daquela secretaria, entender a despesa daquela obra que está para ser executada, entender como é que está a despesa da farmácia básica. Então, o vereador ele só vai atender a solicitação quando ele tiver noção do que está acontecendo. Então, para isso que foi pensado o nosso sistema. Por isso que tem o Executivo e o Legislativo. Se assim não fosse necessário, então só existiria um só poder. Não era necessária a Câmara. Mas tem agora um projeto, um convênio novo que conseguiram em Brasília. O prefeito chegou com essa novidade. Qual o problema? Só solução. Porque se o prefeito ele tem um mega projeto, se ele tem um convênio, está sendo contemplado e não tem dotação,
Se não tiver de forma alguma, tem que ser especial, tem que passar por a Câmara. E se já tem uma dotação, mas ela é insuficiente, tinha para a reforma de prédios, mas não era tanto quanto aquele recurso que ele conseguiu para o convênio, de um convênio, então ele remete o projeto à Câmara e nós sabemos que os vereadores não vão ser contra um projeto dessa natureza, que beneficie a sociedade. Então não tem porquê esse temor do Executivo em colocar em apreciação um projeto pelos vereadores. É simples assim. Agora, se a gente coloca uma porcentagem de 60%, e ao final do ano, esse orçamento, quando ele é executado, ele é 60% diferente do que foi planejado, ou esse 60% que nós vamos trabalhar agora, um outro artigo, que vocês têm que identificar aí no seu orçamento, que diz que essa porcentagem será em dobro, então 50 se tornou 100, 60, 120. Ao final de 2022, será 120% diferente do que passou para a Câmara. Então, foi banalizado o Legislativo, não tem razão de existir o Legislativo. Então, é interessante que vocês entendam o quanto é importante vocês trabalharem essa porcentagem. E não é na hora do embate com os vereadores da base, que disserem a vocês que vocês estão obstaculando o trabalho do Executivo, transmitam que a discussão é pelo principal, é pelo orçamento. A porcentagem de suplementação ela é um acessório. Você vai à viagem, você não pode levar uma mala maior de medicamento do que até você. Então você vai viajar, você leva o mínimo de medicamento. Um ou outro ali que você possa precisar. Mas você não pode levar uma mala de um carro repleto de medicamento. É o que querem fazer com a suplementação. Isso é um exemplo que eu dou. Então, ou você vai uma viagem e o carro tem 4 pneus, você vai levar 8. 8 step. Então você quer mais step do que o carro necessita. Então você tem uma flexibilidade de suplementar o orçamento em 60% mais 60%, ou seja, 120%. Então estamos fazendo uma suplementação. O acessório está sendo maior do que o principal. Então é uma discussão muito triste, é uma discussão irracional. Dizer que reduzir a suplementação, o vereador estaria restringindo o trabalho do prefeito. O vereador está prevendo um orçamento mais real. O vereador está dizendo que na hora que o município precisar, a Câmara estará pronta, estará a postos para atender aquele projeto de lei para suplementar. Captou? Agora, não, se diminuir de 40, tá proibindo o prefeito de trabalhar. Aí, para ser bem elegante, é uma inocência. Para ser elegante com os vereadores ou alguém do Executivo que defenda isso. É ser muito inocente, para não colocar outros adjetivos. Porque nós temos que trabalhar o principal, não o acessório. Então, eu acredito que vocês compreenderam esse ponto aí, que a suplementação é necessário que reduza para que seja feito jus ao princípio do planejamento. É necessário que a gente tem que fazer por onde acertar mais, e o prefeito também, seus técnicos estarem habituados, os técnicos do Executivo, a fazer um orçamento que condiz com a realidade. Encerrou aí. Vamos para o segundo artigo. Próximo a esse artigo, ou às vezes até nas disposições finais, ou seja, lá para o fim do texto da norma, no final aqui do nosso momento, eu vou mandar abraço aqui para as pessoas que inclusive foram os responsáveis por essas perguntas, mas vamos lá. Então vamos trabalhar esse artigo que pode vir próximo ao que fala da suplementação, logo abaixo, o artigo seguinte, ou ele vir lá no finzinho, pelo motivo único de tentar
enganar ou tentar, não sei qual a intenção aí dos técnicos do executivo, distancia um artigo do outro, coloca lá para o final, ou seja, passar desapercebido. Talvez colocando esse artigo que trata que o que estava no artigo da suplementação não será considerado para isso, ou o que trata o artigo 8º, um exemplo, né? O que traga o artigo 8º, que é o que trata da abertura de crédito suplementar, será considerado em dobro. Verifique, está nos meus stories e vou postar amanhã um carrossel para vocês realmente salvar e nunca mais vocês vão esquecer desses artigos. Vocês não vão mais esquecer desse artigo. Quando você abrir o seu projeto de lei orçamentária, esse aqui foi de suplementação, o Cristiano disse. Vamos reduzir para que tenhamos um orçamento real. Bingo. Vamos para o próximo. Esse aqui é o que está falando, esse artigo está falando que o que diz lá no 8º, que fala de suplementação, ele vai dizer, o disposto no artigo 8º não será considerado para pessoal, que é folha de pagamento, né? E previdência, serviço de saúde, assistência e outras rubricas. Geralmente só fica de fora infraestrutura. Tudo que você pensar e possa imaginar fica contido, eles discriminam nesse 2º artigo, que é uma forma dos vereadores não compreenderem aí a essência do que se propõe, mas o que se propõe é aquela porcentagem que os senhores se degladiaram, que os senhores tiveram o desprendimento de explicar que ajustando, diminuindo seria a forma correta. É em vão essa discussão, porque nesse outro artigo que diz que essa porcentagem será desconsiderada ou será em dobro, então não adianta discutir a porcentagem de suplementação. Então, qual é o remédio para esse artigo que fala que será em dobro? É uma emenda supressiva. Retira ele do texto. Então, vocês, de hoje por diante, vão apresentar uma emenda supressiva, retirando esse artigo por completo e renumerando os demais. Você retira do texto do projeto de lei o artigo que trata que a porcentagem prevista no artigo que falava da suplementação será em dobro, ou ele não será considerado, como eu coloquei no exemplo, que esse aqui é o cúmulo. Ele não sendo considerado naquelas determinadas ações ou rubricas, é em vão o orçamento passar por a Câmara, é em vão o planejamento, porque vão se executar, vão colocar em prática um instrumento que sequer foi passado por nenhum dos passos que a nossa legislação exige, que exige desde da produção de forma participativa, que nós temos isso de forma subjetiva na Constituição, temos de forma objetiva no Estatuto das Cidades e de forma objetiva também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, a construção das leis orçamentárias de forma participativa é um dever, não é uma faculdade, não é se sim, se não, não. Teria que ser de forma participativa, porque o nosso ordenamento jurídico pede que sim, pede que assim seja. Mas se você, vereador ou vereadora, deixar no texto do seu orçamento esses artigos que eu estou citando, esqueça planejamento, esqueça audiência pública, esqueça o trabalho que os técnicos tiveram, que vocês tiveram, é tudo em vão. Porque vai ser uma autorização para se estar executando e ajustando o orçamento sem se preocupar com o que foi planejado. Simples assim. Então, é dessa forma que eu coloco esses 2 artigos e vou dar uma pausa agora para saber se alguém tem mais alguma. Moisés está por aqui. Eu coloquei aqui uma haste aqui, ela tá muito flexível, está balançando demais aqui. Dácio Filho, vereador, boa noite aí, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Márcio da Bica, lá do Rio Grande do Norte, de Porto Alegre, entrou. Ricardo aqui do Custódia, boa noite. Clau,
Bim, Enio está por aqui também. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Márcio Alexandre, Genival da Saúde está por aqui também. Lilian Fernandes, vereador Fábio Lira, Manu Lapa, que sempre está nos acompanhando, Tayane, doutora Tayane está por aqui. Então tem muita gente boa que está nos acompanhando. Deu um clique aqui na conexão. A semana passada nós encerramos uma jornada onde mergulhamos na função de fiscalizar, de legislar. Nas leis orçamentárias também tratamos, mas sempre essa é uma discussão que é impossível tratar em 1 hora. É impossível tratar em 1h30. Genival está dizendo que perdeu o início. Veja bem, Genival, essa discussão, esse debate é para que os vereadores estejam mais preparados para se debruçar com a lei orçamentária. Márcio da Bica aí do Rio Grande do Norte está aí, nosso aluno. Márcio é um dos primeiros alunos aí do método vereador alta performance, um curso com um misto de mentoria que colocamos à disposição de vocês para a gente trilhar até meados de dezembro, até concluir as leis orçamentárias e esse ano, para que o vereador realmente chegue ao final de 2021 exercendo seu mandato em plenitude, uma comunidade onde vocês vão poder interagir, todos os vereadores interagindo, trocando experiências, 100% das suas perguntas respondidas. 100% das suas perguntas respondidas por mim e pelos técnicos de minha equipe. Vocês não têm ideia o quanto é importante a força de uma comunidade. Inclusive esse movimento de discussão que estamos fazendo. Esse movimento de discussão, de lives, de encontros. Eu converso com vereadores, eu converso com técnicos. Imagine dentro de uma plataforma fechada, onde você vai poder se abrir, onde você vai poder expor o projeto que você pretende, o problema da sua cidade, do seu legislativo, e a gente pegar na sua mão, trilhar, você escutar as experiências dos amigos, você está junto de pessoas que têm mais experiência, você está junto de pessoas que estão chegando agora e estão chegando com sangue novo. O poder da comunidade é muito forte. Eu acredito que além de quando eu busquei muito conhecimento para poder pôr em prática no legislativo, o momento que eu mais desenvolvi foi quando eu estava contido em uma comunidade de pessoas que pensam igual a mim, de pessoas que têm conhecimento tanto quanto a gente quer buscar. Isso nos enriquece muito. O network, a comunidade, ou com quem você está andando, aquilo que nós escutávamos da vovó, com quem você anda, diga com quem você anda que eu digo com quem você é, que eu digo com quem você é. Então tudo isso é muito importante. O poder da comunidade transforma quando você está vivendo entre pessoas que pensam igual. Inclusive tem outro jargão, que fruta não cai longe do pé. Então fruta não cai longe do pé. Então quando nós estamos ali perto da grande árvore, os frutos só caem próximo à árvore. Elas não vão cair longe da árvore. Então esse é o princípio da comunidade. É enriquecer junto, é crescer no trabalho legislativo. Olha aqui, a Câmara de Cleide Canche está com PPA. Ah, LDO não chegou não. Júnior, meu amigo Júnior, um mega profissional, Dr. Júnior de Olinda, que está aí à disposição da Câmara de Olinda, trabalhando e ralando aí há décadas, eu acredito, Júnior. Eu só não vou revelar a sua idade, mas você, a Câmara de Olinda, eu acho que vão ter que escriturar para você, porque Dr. Júnior é um bom profissional, um bom palestrante e um amigo particular que eu tenho. E vamos agora para o artigo Gilvan da Malhadinha. Boa noite, Gilvan da Malhadinha, vereador mega atuante. É um vereador mega atuante, que tem tirado o sono de muito vereador da Câmara dele, mas por um desempenho, porque ele desempenha um trabalho ali que é mega, né? Ó, 30 e poucos anos, Júnior disse, ó, 3 décadas, não é pouco não, você
ali assessorando a Câmara de Olinda, o parlamento mais antigo do Brasil. Eu já tive a honra de palestrar na Câmara Municipal de Olinda. Então, o parlamento mais antigo, o prédio do parlamento mais antigo do Brasil é o de Olinda, e eu já proferi uma palestra. Tenho isso para contar, meu neto. Doutor Márcio, aí, estamos aqui com o PPA. Então, acredito que vocês estão para receber o orçamento. Quando vocês receberem o orçamento, e pode estar contido, esse artigo que eu agora vou citar, está contido na LDO, porque eu fiz uma emenda na minha cidade na LDO, e pode ser que vocês tenham se deparado com esse artigo na LDO e com certeza vão se deparar com ele no orçamento. Que é o que fala, é o terceiro artigo, o terceiro da caixa preta, o terceiro segredo da caixa preta. É um artigo que diz que o que for vetado, o Executivo poderá restabelecer a redação anterior. Então, esse dispositivo, ele é inconstitucional. Base legal, vou dizer agora, o artigo 166 da Constituição Federal. 166, parágrafo 8º da Constituição Federal. Ele diz o que fazer com aquilo que foi suprimido. Se tem uma dotação que ela foi eliminada no processo legislativo, o prefeito jamais, a técnica legislativa não permite o processo legislativo, isso é estranho ao processo legislativo, quando houver um veto, se o veto tiver sucesso, esse veto restabelecer a redação anterior. Isso é o cúmulo do absurdo. Quando vocês se depararem com esse dispositivo, que com certeza está contido em 90% dos orçamentos, prestem atenção, terá um artigo ou um parágrafo tratando disso que eu estou lhe dizendo. Possivelmente, vai estar próximo também do artigo que fala da abertura de crédito suplementar. Porque se houver um ajuste, se houver uma emenda, quem pensou em restabelecer já bota próximo, já vai ficar um artigo ali próximo ao outro, e diz que o que for vetado, a redação é restabelecida. Isso é inconstitucional, repito, com base no artigo 166, parágrafo 8º da nossa Constituição. É estranho à técnica legislativa e não tem sentido de ser. Vamos entender. Não quero que você decore o artigo, eu quero que você entenda. Não havia necessidade de existir o legislativo se isso fosse possível. Por quê? Se o prefeito vetar, fica sem existir. Se ele tiver sucesso no veto, em parte ou em todo. Se ele vetar, fica sem existir aquilo que foi vetado. Se a Câmara não concordar com o veto, a Câmara derruba o veto e o projeto segue com... A live vai ficar gravada, viu, amigão? O William está perguntando aí, vai ficar gravada assim. O veto segue adiante com emenda... Aí eu fui responder, já dizem os textos. Você tem que dar uma pausa no comentário para não perder o raciocínio. Veja bem, vamos lá. Vou repetir. Se a Câmara veta, faz uma emenda e a Câmara não veta. Se a Câmara trabalhou o orçamento, a Câmara entendeu ser necessário uma emenda. Na hora que o prefeito está prestes a sancionar, ele decide pôr um veto, seja o veto político ou jurídico, da forma que ele entenda. Então ele veta, volta para a Câmara. E a Câmara derruba o veto, fica o projeto aprovado com emenda, conforme o Legislativo trabalhou. Se o prefeito tem sucesso em seu veto, ou seja, fica vetado, aquilo que foi vetado deixa de existir, sai do mundo jurídico, deixa de existir, fica uma lacuna. Jamais restabelece a redação anterior. Isso com base no artigo 166, parágrafo 8º e a boa técnica legislativa.
Se tiver necessidade, se houver necessidade de fazer um reajuste no orçamento, porque ficou estranho, porque aquele artigo que foi vetado, ele faz falta a lógica da proposta, só há uma forma de reaver daquilo ser introduzido ao texto. Um novo projeto de lei é remetido pelo prefeito para tramitar na Câmara, ou seja, passar novamente pelo crivo do Legislativo para aquilo ser introduzido. Aquele artigo que foi vetado, que ficou sem existir, ele ser introduzido. Seja um pouco depois, mais adiante, mas ele só reintroduz aquilo que foi vetado no texto novamente, se for através de um novo projeto de lei. Então não há dificuldade de compreender isso aí. Inclusive, volto a citar o exemplo de Olinda, que foi o que o prefeito adotou em um determinado ano. Eu acho que em 17 ou em 18 foi o que foi adotado em Olinda. A Câmara praticou algumas emendas, o prefeito vetou, o veto não prosperou, o projeto vigorou com emendas e o prefeito, para tentar restabelecer o que antes ele pretendia, ele remeteu o legislativo outro projeto de lei. Então veja, quando vocês se depararem com esse artigo que diz que o dispositivo que for vetado, o veto restabelecerá a redação anterior, pelo amor de Deus, não deixem isso passar em branco. Esse artigo tem que ser suprimido. É uma emenda supressiva. O que é que você vai fazer para resolver o problema? Apresentem uma emenda supressiva, retire, suprima do texto do projeto de lei esse artigo. Então exclua isso do mundo jurídico, porque se isso florescer, se isso permanecer, é uma comprovação de que vocês pecaram no processo legislativo. Então entendam que vocês têm a obrigação de prezar pela boa técnica. Vocês têm a obrigação de trilhar pelo processo legislativo legítimo, não por uma coisa bizarra. Porque se esse artigo prosperar é uma coisa bizarra. Como é bizarro um orçamento ter 60% de previsão de abertura de crédito suplementar e isso ser possível dobrar, isso ser possível ser em dobro. Então eu acredito que vocês, com essas 3 dicas, essa caixa preta, que geralmente os técnicos, que eu digo prefeito, mas eu vou fazer uma defesa dos prefeitos. Agora eu vou ser advogado dos prefeitos, os vereadores me perdoem. Os prefeitos não têm noção do que esse artigo a priori quer dizer. Então eu entendo que a maioria, lógico, não vou generalizar, a maioria não sabe o intuito desses artigos. Isso é fruto do corpo técnico do executivo. Então você está ajudando o executivo a corrigir uma falha. Então as emendas foram pensadas para isso, para corrigir erros e omissões e ajustes que sejam melhores, que melhore aquele projeto e seja melhor ainda para a sociedade, para o coletivo. Então não há nenhum absurdo em vocês defenderem e fiquem sabendo que esse mesmo artigo que trata do que for vetado restabelecerá a redação anterior. Na minha Câmara, eu sou oposição num grupo de 2. Sou eu e um parceiro, em 11. Em 11 nós somos só 2. É um placar bastante desfavorável. Eu fundamentei, expliquei, como vocês, eu estou explicando a vocês, expliquei aos meus pares. Veja a importância da harmonia, principalmente dentro do parlamento. O parlamento é uma casa política. Você, Genival, precisa dos seus pares. O seu colega precisa de você. Como é que a gente vai aprovar um projeto se eu não tenho voto? Então, veja, eu apresentei uma emenda. Expliquei aos meus vereadores que seria vexatório no meu projeto de LDO da nossa cidade está contido um artigo que fala que o que for vetado vai ser restabelecido. É vexatório para nós do Legislativo aprovarmos isso
e achar que está certo. Fundamentei, disse qual era o artigo da Constituição, conversei com eles, eu digo, para a gente dizer e afirmar em alto e bom tom que a nossa LDO ela está bem elaborada, que o prefeito acertou, que a Câmara fez o seu papel, vamos suprimir esse parágrafo, que foi justo esse que eu postei no meu histórico, isso foi da minha Câmara, os outros dois não, mas o que fala do veto, que restabelecerá a redação anterior, foi na minha Câmara. Aí quando eu disse, vamos suprimir para que nós possamos afirmar que fizemos o nosso trabalho, os vereadores aprovaram. A minha emenda foi aprovada por unanimidade. Não foi porque eu venci na força, não. Foi porque eu venci no diálogo e nem venci. A palavra não é venci, é que eu esclareci. Então veja a importância da harmonia entre os pares. Eu sou apenas dois. Então eu respeito os meus colegas me respeitam. Então assim é que eu recomendo que seja o trabalho no parlamento. Se for preciso bradar, se for preciso defender a sua bandeira, defenda. Mas só é necessário gritar quando não se tem argumento. Quando se tem argumento, quando o vereador ele tem argumento, quando ele está apontando para o caminho certo, quando o vereador consegue comprovar que o melhor para o executivo, inclusive para o prefeito e para a cidade, é aquilo que ele está propondo, as coisas acontecem. Não, mas na minha Câmara é difícil porque... Veja, tem um exemplo de um colega vereador, um exemplo muito triste, que eu escutei, mas isso há muito tempo, acredito que hoje o pessoal não pensa assim não. Mas um colega vereador disse assim, nós somos oposição. E como oposição a gente reprova, sendo do lado de lá da situação, a gente reprova até voto de pesar. Aqui não passa nem voto de pesar. Desocupa a cadeira. Se você pensa assim, abandone o legislativo. Não é o seu lugar o legislativo. O legislativo é um local de construção, é um local de diálogo, é um local de construir políticas públicas, é um local de externarmos a vontade do povo. Você é representante do povo. O povo quer isso. O povo quer que você, vereador, reprove voto de pesar. É para isso que você está no parlamento, para reprovar um voto de pesar. Ou para você provar que seus argumentos são corretos, que você está trilhando pelo caminho certo e que os colegas se juntem a você. De que forma você quer ser lembrado? O que é que você está fazendo por sua cidade? Nada é fácil. A caminhada é espinhosa, mas é preciso gostar. Eu gosto do legislativo. Eu gosto de ser vereador. Eu gosto de ajudar. Minha missão é defender o povo de minha cidade e ajudar os colegas vereadores a exercerem o mandato em plenitude. Por isso que colocamos à disposição de vocês esse mega produto, que é a junção de curso com mentoria. Vamos ter encontros quinzenais numa plataforma fechada para discutir. Vamos discutir com o presidente de Câmara do Rio Grande do Norte, com o presidente de Câmara de Santa Catarina, com o presidente de Câmara da Paraíba, com vereadores de primeiro mandato, com vereadores veteranos, com vereadores graduados em Direito, com vereadores da área da educação, com vereadores da área da agricultura, jovens e de cabelo branco. Tem de tudo um pouco. Então, é uma mega comunidade com os melhores vereadores do Brasil. Será que vai fazer a diferença? Você quer ficar de que lado? Então, é uma oportunidade que estamos colocando à sua disposição de fazer parte do curso Vereador Alta Performance. Mas eu espero que essas 3 dicas, esses artigos, vou postar amanhã, vou tentar produzir um carrossel. Se não sair amanhã, sai nesses 2 dias com esses 3 artigos. O que fala da suplementação, o que fala que o que for suplementado
poderá, ou aquele artigo da suplementação será em dobro ou desconsiderado, que isso é o absurdo. Aí não existe um planejamento, que foi esse que eu citei no meu histórico. Verifique lá, um que está grifado de azul, que eu passei que eu coloquei o mouse em cima e ele ficou grifado a frase toda em azul. Que não será considerado do artigo anterior o que for de educação, saúde, assistência, folha, previdência. Então você está brincando de legislar. Estão chamando o vereador de incompetente, se ele deixar isso acontecer. E sobre o veto, nunca mais a gente vai ter mais dúvida. Vocês vão terminar essa noite sem ter dúvida sobre esse parágrafo ou artigo que diz que o que é vetado vai restabelecer a redação anterior. O executivo não tem esse poder, tem o poder até de mandar outra proposta, outro projeto de lei, isso mais não. Então, a partir de hoje, vocês não vão ter mais essa dúvida. Você, quando receber o seu orçamento, que a maioria só recebeu o PPA, a gente aqui em Pernambuco não recebemos o PPA e nem a LOA, vocês não terão mais dúvidas. Vocês não vão mais se degladiar com os seus amigos vereadores. Vocês vão mostrar a razão. Vocês vão vencer por a fundamentação, pelo racional. Se for preciso colocar emoção, coloca a emoção, mas sem agressão. Coloque a emoção sem agressão, já deu até um verso, né? Então, se for necessário, vocês coloquem a emoção, mas sem a agressão. Dessa forma é que você vai crescer no legislativo. O líder surge dessas situações. Já diz Roberto Chiniachik, o maior palestrante do Brasil, que quando existem problemas, existe oportunidade. Ele até lançou um livro. O título do livro é Problemas Oba. Então, quando existe uma dificuldade, quando você está na minoria, quando o seu município tem muito a ser feito, quando existem problemas a ser resolvidos, mais uma oportunidade de você, vereador, mostrar trabalho. Mais uma oportunidade, vereador, de você mostrar para que veio. Mais uma oportunidade para você, vereadora, transformar vidas. Acredito que as pessoas que pensam e vão trilhar comigo nessa jornada, que vamos estar juntos nessa comunidade, pensam dessa forma. Que diante do problema nós vamos achar solução, nós vamos mostrar caminho, nós vamos inclusive auxiliar o executivo dentro da nossa função auxiliadora, independente de ser situação ou oposição, e o povo ao final vai reconhecer você. Você vai exercer o seu mandato em plenitude, colocando passo a passo o que a gente está discutindo, construindo, e não vou parar. Eu não vou parar de defender meu povo, nem vou parar de estar dividindo conteúdo e de estar consumindo também. Que à medida que a gente vai discutindo, a gente vai trocando experiência. Não vou parar. Então, a gente vai crescer junto. Nós vamos exercer o mandato em plenitude e seremos reconhecidos. Então, eu encerro dizendo, novamente, até aqui, nos ajudou o Senhor. Mas, para fechar ainda com chave de ouro, a nossa Tânia Fernandes, um abração, o nosso presidente da Câmara de Uricuri, Irã Severo, um abraço, tem se destacado como o maior articulador político que eu já conheci. Diante das dificuldades, dos obstáculos que surgiram, Irã Severo tem se mostrado um bom articulador, um político de mão cheia, um bom parlamentar. É um exemplo. As dificuldades surgem, os líderes surgem também. Então você vai transformando. Manu, você é uma guerreira. Deus abençoe a todos nós, com certeza. Então fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Acredito que amanhã ou quarta-feira nós vamos pensar um programa, da assistência ou da educação para a gente aqui ver todos os detalhes. Viu? Me aguarde que nós vamos pegar um programa de educação para me mostrar passo a passo a vocês aonde encontrar aquela informação, aquela outra. Não é para jogar pedra nem para perseguir ninguém. É para você saber exercer o seu mandato. É para o senhor vereador ou a senhora vereadora exercerem seu mandato em plenitude. Então, o nosso objetivo é apenas esse. O nosso objetivo é apenas esse, simplesmente esse. E na quarta-feira a gente tenta aí dividir
perguntas aí com o pessoal, entrar ao vivo. Hoje foi um dia que eu até nunca tinha feito essa live na segunda-feira, mas tinha essa necessidade para o pessoal ter esse esclarecimento. Então, Tânia, Genival, William, todos que estão nos acompanhando, Irã, minha irmã aí, Cristina também está por aqui, tem muita gente boa aí. Boa noite a todos, fiquem com Deus.